agradecemos a todos os panelistas que gentilmente compartilharam seu conhecimento e acreditaram no propósito dessa conferência desde a sua primeira edição. E para aqui representá-los, prestamos nossa homenagem a 3 pessoas que mostram a diversidade que buscamos e precisamos quando falamos em desenvolvimento sustentável da Amazônia e do Brasil. Convido, neste momento, os nossos homenageados a subirem ao palco, acompanhado do nosso diretor-presidente, que fará a entrega dessas homenagens. A nossa primeira homenageada é a senhora Isete dos Santos Costa, ou Dona Nena, como ela é mais conhecida. Dona Nena é uma liderança comunitária que atua em bioeconomia na ilha do Cumbu, em Belém do Pará, onde produz chocolate feito com cacau de agrofloresta e que, por meio dessa iniciativa, fortalece o turismo local responsável com protagonismo feminino. Dona Nena está aqui conosco e vou continuar chamando aqui os nossos próximos homenageados. Nesse momento, convido a nossa segunda homenageada, a senhora Neidinha Suruí, para subir ao palco. Neidinha se dedica há mais de 40 anos à proteção dos povos indígenas e preservação da floresta amazônica, com foco na defesa dos direitos humanos e na conservação ambiental. Ela é ativista, fundadora da Associação de Defesa Etnoambiental Canindé. Falta falar que você é uma guerreira, né? Mas é assim. Chama a palco agora o nosso terceiro homenageado, o general Ricardo Augusto Ferreira da Costa Neves. Comandante das Operações Terrestres, COTER, que atua unindo experiência militar de alto nível e foco nas operações na Amazônia, destacando a relevância estratégica da região para o Brasil. E nesse momento convido o Raul, nosso diretor-presidente, para entregar as homenagens. Eu agradeço imensamente, né, por esse reconhecimento, por esse prêmio recebido pelo IBRAM. E ele não é só meu, né? É de várias pessoas que também me ajudaram dentro da minha comunidade a conquistar tudo isso. Gratidão imensa. Bora lá, eu sou a pessoa mais chorona que existe, né? Uma vez o Raul, ele me desafiou. A gente tem um imenso amor pelo Raul porque ele criou unidade de conservação em Rondônia e poucas pessoas sabem disso, né? Então nós somos muito gratos por ele ter feito isso para a gente. O povo do Cunhã é muito grato. E quando ele me desafiou, eu sempre disse que ele veio com uma conversa comigo de mineração sustentável. Eu sempre disse para ele que isso não existe, né? E continuo dizendo isso até hoje para ele. Mas também a gente chegou à conclusão, os dois, de que a gente precisa abrir um diálogo dos dois lados, né? Tanto do lado das empresas de mineração, quanto do nosso lado, para a gente, cada um, colocar o nosso ponto de vista.
Porque enquanto a gente ficar cada um num canto separado, né, e cada um com as suas verdades, a gente não vai avançar nessa discussão e nem vai melhorar, né, a economia do país e nem a conservação do Brasil, né? O Brasil é nosso, né? O povo costuma culpar as ONGs, né, por uma série de coisas, né? Quando tu fala, tem problema na Amazônia, a culpa é das ONGs. Né? Mas tu não vê nenhuma ONG na Amazônia envolvido com mineração ilegal, garimpo ilegal, né, com facção lá dentro, né? Nenhuma ONG envolvida com corrupção dentro das ações que fazem, né? Tentaram pôr isso na nossa cabeça lá com a CPI das ONGs e se deram mal. E a gente tem sempre lutado, e eu faço muito questão de dizer isso, e tenho muito orgulho de estar aqui do lado do coronel, general, né? É general? General. Desculpa, é que eu sou ruim nesse negócio aí de entender, mas tenho muito orgulho de estar do lado de um general recebendo essa homenagem. Por quê? Porque a gente que sofre ameaça de morte, eu digo muito isso porque a minha família inteira, né, a Chay, eu, o Almi, a gente sofre ameaça de morte por combater garimpo, por combater roubo de madeira, por combater grilagem. A gente está agora com a desintrusão da terra indígena Uruê-Uauau, onde os órgãos cometeram erro dando os títulos dentro de terra indígena, o INCRA fez isso, mas também onde tem grilagem de terra e que está sendo tirado, os grileiros, é bom dizer isso. E com quem que a gente está contando nessa luta? A gente está contando com o Exército, com a Polícia Federal, com o IBAMA, com a FUNAI, e a gente, minha vida inteira de luta, por exemplo, quem fez a demarcação do Uruê-Uauau foi o Exército, e que para nós foi muito bom, porque a gente tinha certeza que a demarcação estava certa, que a homologação estava certa. Então, receber esse prêmio, né, e das mãos de uma pessoa que eu amo muito, que é o Raul, e que ele está abrindo, né, eu sempre faço a pergunta para todo mundo, eu falo mesmo assim, o pessoal das minerações, eu sou chata, viu, gente? O pessoal da mineração que senta do meu lado, eu falo mesmo assim, escuta, essa ideia é só do Raul ou vocês vão mesmo, sabe, vocês estão mesmo junto nessa luta que o Raul está fazendo? Porque às vezes eu tenho a impressão de que é uma luta do Raul. Mas uma certeza eu tenho, é que o Raul abriu dentro, sabe, desse setor da mineração, ainda é um passo pequenininho, não comemora muito não, tá? Comemora devagarzinho. Ele abriu um espaço enorme para o diálogo. Ele abriu um espaço enorme para dar voz, porque em nenhum momento, né, o Raul disse para nós, e nem o Ibram disse para nós, que a gente tinha que vir aqui dizer o que eles queriam ouvir. Tanto é que hoje a Chay, né, desceu o verbo de manhã cedo, né, e isso é muito bom. Porque ouvir, sabe, tem que ouvir os dois lados. A gente tem que dizer o que a gente considera o que é ruim e o que é positivo, mas a gente também ouve do outro lado o que é ruim e o que é positivo. E isso vai fazer com que a gente possa defender a democracia do nosso país, a soberania do nosso país, a nossa soberania da Amazônia, a nossa economia, que eu fiquei tentando na maluquice de 5 palcos, porque é muito maluco, né? Tu fica querendo ouvir todo mundo, aí tu fica ouvindo todo mundo pela metade. Mas eu hoje me concentrei aqui nos generais. Eu não estava ali em cima, eu quero ouvir o que é que eles pensam. Né? E isso é bom para nós. Agora eu tenho uma reclamação, tá, Raul? A pessoa é chata mesmo, a pessoa vem ser homenageada e ainda reclama. É assim, tem que, no próximo evento,
a gente não pode estar, essa discussão de novas economias, e não pode ser só na Amazônia, tem que ser novas economias no país inteiro, porque o país inteiro tem mineração, mas a gente precisa fazer isso lá no evento principal. A gente não pode fazer nesse evento, com todo respeito, gente, com todo mundo que está aqui, todo respeito, mas a gente tem que ir para o palco principal. A gente tem que estar lá, porque se nós queremos dialogar e mudar as coisas, a gente precisa estar com todo mundo que tem poder de fazer mudança. Tem poder de fazer mudança. Porque senão a gente vai ficar mais uma vez só o Raul nos ouvindo, só o Paulo me aguentando, a Isabela e, né? O general, que a gente se encontra em vários eventos, a gente precisa ir para o palco principal. Então, sou muito grata ao IBRAM, sou muito grata a você, Raul, e você sabe que em mim você tem uma pessoa que você pode contar. E sou muito grata também ao setor que resolveu, que eu sei que não bastava o Raul querer. O setor tinha que aceitar, e que não deve ter sido fácil o caminho para ele fazer vocês engolirem a gente, né? Que nem o Zagalo. Agora vai ter que me engolir. Né? Mas o setor ter aceito se abrir para o diálogo. Então, sou muito grata a todos vocês e que Palô abençoe a todos. Ministro, agradeço enormemente essa gentileza que o senhor me concede, e isso é fruto do orgulho que homens e mulheres fardados têm de servir na Amazônia, de servir à Amazônia, de servir ao Amazônida, de servir à nossa nação, e servir na proteção do meio ambiente e na defesa das nossas fronteiras. Todos nós, homens e mulheres fardados, temos muito orgulho de trabalharmos, de colocarmos a nossa competência em benefício, em favor da Amazônia e do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado pela gentileza. Bom, nós pedimos mais um minuto. Gostaria de convidar a nossa curadora Isabela Teixeira para uma homenagem aqui final. Você tem. Falar. Não. Bom, eu acho que... Você quer sentar? Não? Eu quero convidar primeiro os membros do conselho, do nosso conselho, que estão aqui presentes, para virem até o palco, por gentileza. Conselheiros, pode ser o Davi. Cadê Joaquim? Marília. Quem tiver aqui do conselho do IBRAM, que tenha, por favor, gentileza, está aqui conosco. Calma, mas sabe o que é? Eu vou falar. Nós estávamos calculando, eu e o André, que esse degrau é... Não, o degrau, são dois degraus têm um tamanho e o terceiro é diferente. É a métrica da Bahia. Marcelo, você é do conselho, né? E a Clarissa também entra. Vem para cá, eu estou chamando vocês. Voz de comando, segundo. Venham aqui. Joaquim, por favor. Bom, é o seguinte, gente, eu acho que, Raul, tem aqui um momento, já que eu sou a curadora e você falou o que você falou ontem, sobre o meu papel e o nosso papel, na realidade, fica aqui atrás de mim, por favor. Você falou ontem sobre o meu papel, sobre o nosso papel, do momento que nós estamos aqui na Bahia. Eu acho que merece um esclarecimento, tá? Essa ideia, Neidinha, eu conheço a Neidinha desde a negociação do PPG-7, então nós éramos tão jovens, como falava o meu amigo Renato Russo. Tá? Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, essa ideia que o Raul teve, e é uma ideia do Raul, sim, abrir o espaço para o diálogo, não só isso conversa com a tradição dele
como brasileiro e como homem público, mas também pelas convicções, como parlamentar, como ministro, etc., de que a democracia brasileira ela está cada vez mais ativa, mais robusta, e ela acontece pela inclusão política e pelo diálogo, mesmo pelas diferenças, etc. É importante dialogar sempre. E essa foi a primeira conversa que ele teve comigo, quando ele foi à minha casa. E para funcionar a conversa tinha que ter um uísque. Isso que eu falei para ele ontem, tem 3 garrafas para os próximos 3 anos. Tá? Então é óbvio que essa discussão é uma discussão super interessante de como nós iríamos propor um novo espaço político que vocês reconheceram, que possibilitaria não só uma conversa da mineração, mas como possibilitaria uma conversa na Amazônia e a Amazônia se juntando ao Brasil. Por essa razão, esse evento está acontecendo na Bahia. Nós fizemos 2 anos na Amazônia, uma mobilização enorme, muita gente que está aqui na sala participou e continuará participando, e tomamos a decisão de virmos para a Bahia, onde começou o Brasil. Esse palco aqui é um palco do Brasil. O palco do Pará é o Brasil no mundo. E lá estaremos com várias colocações, com várias agendas, etc, etc. E a ideia, Raul, é que a gente se desdobre agora para os próximos 3 anos. Então, nós chegamos na Bahia, pactuados, com um caminho, como a Neidinha, com a Nena e o general falaram, e todos têm falado no debate, que tem que seguir. E como a Chay falou mais cedo, tem que ter coragem, e como o Chico Buarque fala, de seguir viagem. Tá? Então, está na hora do Brasil ter coragem de cuidar desse país. Nós temos que cuidar do Brasil, ouvir os eventos aqui, os debates, da discussão sobre crime organizado, tá? A discussão sobre a nova mineração, sobre o novo papel da mineração, todo esse novo mundo que se insinua terá, sim, na indústria de mineração um papel central. E essa indústria terá que ligar o Brasil de novo. Esse país polarizado não é o país dos brasileiros, é um país que os brasileiros precisam voltar a entenderem a sua responsabilidade com o seu país. O Brasil tem que tomar conta do país. Os brasileiros devem tomar conta do seu país. O que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro é inacreditável. Então, nós temos que cuidar disso, e a mineração, no meu entendimento, Hugo, tem um tremendo papel nisso. Então, anuncio aqui em primeira mão, prepara o cheque. Tá? O ministro da Fazenda, ele só atesta que a gente gasta. O ex-ministro da Fazenda. Ele é banqueiro hoje, ele é mais grave. Mas a ideia é o seguinte, evidentemente, dessas conversas todas, 3 grandes questões estão na mesa. A primeira é esse papel da reinserção internacional do Brasil, tá? Do papel do Brasil nesse mundo que surge, com uma dinâmica de transição, e isso passa, sim, pela responsabilidade de uma nova mineração. Então, o papel da mineração e o papel da sociedade brasileira em se inserir no mundo de um outro jeito. Como você bem colocou, as duas colocaram. A importância da Amazônia nisso. A Amazônia, isso é uma frase que eu falei lá atrás, no governo anterior. A Amazônia põe o Brasil no mundo, a Amazônia tira o Brasil do mundo. Então, é importante entender isso e entender, na segunda perspectiva, qual é a modernização dessa mineração, desse setor de mineração, e como é que ela se conecta com outros setores econômicos, como o caso da agricultura, como a questão da infraestrutura e logística, como a questão da energia. Então, trabalhar isso numa visão de desenvolvimento da indústria que não se limita à Amazônia. Isso você falou também, Neidinha, é o Brasil discutindo o Brasil. Os novos conceitos de Brasil. Um país que tem o futuro como seu aliado, e não o passado. Não é que a gente vai esquecer o passado, a gente vai usar isso para renovar esse país. E aí, general, tem uma conversa extremamente importante, que todos falaram e têm falado no debate, a gente vai continuar à tarde, que é o engajamento de multi-atores, de multi-stakeholders, de muitas partes interessadas, não só, como foi dito aqui pela representante da Vale, que nós sabemos que nós temos que fazer, nós temos que desenvolver a indústria nesse novo contexto, além das cadeias de valor, mas você tem que resgatar a confiança no setor por parte da sociedade e a confiança da sociedade no governo, no Estado. Nós temos que reconstruir o trust, porque isso também não está acontecendo no mundo. E o mundo hoje tem uma carência de países líderes. Aqueles que lideraram Paris há 10 anos atrás estão fora da agenda hoje de liderança. Dos Estados Unidos até a involução da ambição política da Europa hoje, refém de problemas domésticos, em torno da ambição climática. Então, é óbvio
Todos vão receber, a semana que vem sai o relatório do Gap Report de Emissions, sai dia 4. Tá? E vocês vão ver que o overshooting, quer dizer, é irreversível. A discussão vai ser como reduzir o tempo do overshooting. Tá? Então, portanto, a função de uma Amazônia de captura de carbono, como o Joaquim falou ontem, não pode falar de 200 anos, nós temos que falar de 20 anos, 30 anos, é transição. E lutar, sim, para que a Floresta de Pé seja um país de pé. E aí, da dimensão do enfrentamento ao crime organizado, ao novo papel das instituições brasileiras e internacionais no mundo mais justo, no mundo mais exclusivo, como a senhora vocaliza na sua luta. É nesse contexto, Raul, que a gente está aqui para te homenagear. Essa é a surpresa. Não é só você que faz homenagem. Então, eu sei que sua neta está aqui, não é isso? Então, não chore. São emoções tão intensas que vivemos, vamos continuar vivendo. Mas essa é a ideia. Você também será homenageado hoje, porque, cara, tu vai trabalhar pra cacete. Prepara ano que vem. Que vai. Então, trate de resistir, ter coragem e vamos com a gente. Então, com nosso agradecimento, porque você foi louco o suficiente de acreditar na gente, né, Neidinha? Topou e falou, vamos embora. Então, vamos lá mudar o mundo a partir do Brasil. Muito obrigada por você e conte com a gente. É o que se chama... É o que se chama de armadilha. Foi o que armaram aqui para mim. Mas eu quero começar falando, tem tanta gente querida, tanta gente bonita, tanta gente importante para esse país aqui nesse palco, que, na verdade, todos deveriam ter direito à fala e todos deveriam ser homenageados aqui. Mas eu queria começar falando sobre esses três aqui. Mas mais do que esses três, sobre o que eles representam e o que representam por estar aqui. Esse é um mix improvável. Isso é um mix improvável. Nós temos alguém que produz da sua terra para o seu povo, que é a Nena. Nós temos essa guerreira amada e muito querida aqui, que é a Neidinha Suruí. E nós temos um general que representa, e com muita brilho, as nossas Forças Armadas, especialmente o Exército Brasileiro. Todas as autocracias, todas as ditaduras começam por suprimir as diferenças. Começam por não permitir que as pessoas expressem as suas identidades, as suas escolhas, sobretudo as escolhas políticas. Então, Isabela, na raiz da ideia que foi gestada, como você disse, na sua casa, e que tem prosseguimento até hoje, nós queríamos exatamente realizar um evento, mas que não é um evento. Na verdade, era um encontro. Nós queríamos, era um encontro em que as pessoas, todas elas, pudessem se exprimir a partir da sua identidade e não negar em nenhum momento as suas diferenças. O que significa estar aberto para a crítica, o que significa estar aberto exatamente para o outro. As democracias, elas não prescindem da expressão do outro, mesmo que contrária. O que as democracias trazem, e isso é a modernidade, é exatamente que essas diferenças sejam diferenças a partir de uma regulação. E essa regulação significa que não está em questão eliminar o outro. Não está em questão eliminar o outro. Está em questão ouvir o outro. Está em questão discordar do outro.
está em questão, sobretudo, a principal arma de um democrata, que é a persuasão, que é o convencimento. Mas esse só é possível se nós temos espaços de encontro, se nós temos espaços de reunião, se nós temos espaço onde as vozes podem ser ouvidas, sejam elas contraditórias, sejam elas conflitivas, sejam elas diferentes. E é exatamente essa ideia que preside, Isabela, esse Amazônia Internacional e Novas Economias. Então, é por isso que eu diria que esse mix, ele tem a sua improbabilidade, mas ele tem, sobretudo, nesse momento, uma âncora, que é a grande possibilidade de que a gente possa superar essa polarização que nos divide, essa polarização que nos esmaga, essa polarização que nos obriga a ser A ou B, a ser a favor ou contra, e que não é isso que nós queremos. Nós queremos, sim, uma unidade na diferença, no dissenso, que é a base da democracia, mas, sobretudo, com a presença de todos na sua integralidade. Por isso, Neidinha, é que é tão importante você vir aqui fazer os xingamentos, fazer a sua crítica, como o Chay fazer, como, ao mesmo tempo, também nós ouvirmos aqueles que são a favor da mineração, e aqui é preciso reconhecer também e dar um louro para a mineração brasileira, porque hoje não existe nenhum setor econômico nesse país que faça o que está sendo feito aqui agora, que tenha tido a noite que nós tivemos ontem, que tenha feito um encontro de literatura como nós fizemos na segunda edição. Não existe nenhum setor. E é claro que nós sabemos que este setor ele tem um débito com a nossa história. Todos nós sabemos de que ele conviveu, infelizmente, com tragédias que foram vividas. E é exatamente por isso, e exatamente por esse conceito, que vocês têm aqui em todas as nossas reuniões da Exposibram, a Avabrum, Associação de Vítimas de Brumadinho, porque não podem ser esquecidos. Porque não podem ser olvidados. E aquelas mulheres que eu disse ontem que eu amava elas, e sim, eu as amo, é porque da tragédia, do sofrimento e da perda, elas são capazes de se erguer e clamar, e reclamar, e exigir o direito que elas têm. E por isso mesmo elas têm, como sempre terão, lugar aqui. E isso se deve, também é preciso que se diga, à compreensão da Vale, Hugo, que teve a compreensão de que nós somos assim. E é aqui esse local de encontro, e é aqui esse local, sobretudo, de construção, porque aqui nós estamos, sem a menor sombra de dúvida, erigindo algo, criando algo, mas, ao mesmo tempo, sem deixar para trás o que as pessoas são, os seus sonhos, o seu futuro, sejam eles qual for. Onde nós podemos nos reunir todos e nos unir. João Cabral de Melo Neto, pernambucano, geração de 45, tem um poema que eu gosto muitíssimo, que ele fala da manhã. E ele diz o seguinte, que o que ergue, o que faz surgir a alvorada e a manhã, são os galos dos quintais pernambucanos, como baianos e seja onde for, que com seus cantos vão tecendo fios, fios que se entrelaçam, fios que se sobrepõem e que se erguem como um grande dossel para que todos possam viver amanhã e o dia. Da mesma sorte, assim é a democracia. Democracia é inclusão em movimento. Democracia é a inclusão das diferenças. Democracia é o reconhecimento do outro, do direito do outro de ser, de existir e, sobretudo, de forma regulada, resolver os nossos conflitos, os nossos problemas. Então, eu agradeço muito isso. Quero pedir uma salva de palmas para esse time. Roberto, você tinha que estar aqui. Esses brasileiros e brasileiras e muitos outros que estão espalhados, que eu vejo por aqui, eles são um ativo, eles são um tesouro desse país, como também esses nossos homenageados aqui, queridos. No próximo domingo, as pessoas vão estar chegando na COP30, e isso aqui foi um esquenta para a COP30. A COP30 que nós queremos afirmar o papel de Brasil para o mundo, como grande prestador de serviço, de soluções para o meio ambiente. E eu queria pedir à minha filha que trouxesse a minha neta aqui. Por favor, Júlia, venha cá e traga aquela moça ali que está algo irritada, porque está parada. Venha com ela para cá, por favor.
eu quero finalizar. Essa é a Júlia. A paixão da vida de Júlia é desenvolver a Ilha de Marajó, que é um dos menores IDHs do Brasil. Júlia formou-se em Direito, fez mestrado em Direito. E eu dizia, bom, a minha velhice está resolvida, né? Direito tributário, está tudo resolvido. E me dá um cavalo de pau, assim como meu filho também, que hoje é fotógrafo, se dedica e ama a fotografia, para desenvolver essas comunidades. E vocês veem aqui essa minha preciosidade, toda de azul, princesa, que é a Olívia. O que a gente deseja é ter um país mais justo, um país mais igual, um meio ambiente que, de fato, dê a ela, sobretudo a Olívia, a chance de viver, de brilhar, como todas e todas, no mundo inteiro, no mundo afora. Com muito amor, muito obrigado. Gente, é aniversário dela, a gente podia cantar os parabéns. Vamos lá, parabéns. Vocês dividem comigo um parabéns para a Olívia? Então vamos lá. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Olívia! Viva as crianças do Brasil! Viva o futuro! Viva o futuro! Obrigado!